O velho e bom perennialismo tem sofrido ataques nestas terras de Santa Cruz, depois de ser identificado as atividades de certos porta-vozes locais ou estrangeiros desta corrente, como se o perennialismo acaso tivesse porta-vozes oficiais que pudessem moldar rigidamente os seus dogmas, coisa que em absoluto acontece. Certos perennialistas vêm prejudicando a imagem desta filosofia, por ser difícil de compreender e de acessar a sua verdadeira natureza. Contudo, existem pessoas de todas as inclinações em todos os campos. O problema aqui é que, como o perennialismo trabalha com sínteses, ele também atua com o poder, e neste caso, a melhor forma, se não a única, de combater o mau ou o falso perennialismo é através do perennialismo de bem e verdadeiro. É notório que muitos perennialistas históricos são geniais, e isto remonta à própria Renascença como modelo humano em ascensão, bastante marcada pelo espírito holístico que caracteriza a filosofia perene, ainda que René Guénon denunciasse o Renascimento como um falseamento da antiguidade, espécie de cultura kit ou pós-moderna antecipada, e optasse antes por valorizar o período medieval. O ecumenismo renascentista surgiu quando o mundo começou a se abrir e unificar, inicialmente sob as cruzadas e logo através das grandes descobertas ultramarítimas, dando lugar a espíritos renascentistas famosos como um Leonardo da Vinci e um Athanasius Kircher. A palavra ecúmeno remete à globalidade da Terra, ou, em outras palavras, à diversidade das culturas. De fato, renegar o perennialismo destes séculos seria tentar apagar uma das mais gloriosas páginas da religião católica, que foram os importantes desenvolvimentos intelectuais e sociais da Contra-Reforma. Em tempos mais recentes, teríamos então aqueles nomes que ainda hoje se sobressaem no campo perennialista. Contudo, mesmo espíritos geniais como René Guénon e Fritjof Schuon, entre outros também excelentes como Titus Burckhardt e Ananda Coomaraswamy, sem esquecer outros que se lhe aproximam como Helena Blavatsky, Santives Dalvendre e Eliphas Levi, jamais podem ser apresentados como porta-vozes oficiais da filosofia perene, seja por certos conceitos seus ou por suas práticas necessariamente limitadas. Muitas vezes, esses estudiosos são basicamente intelectuais que sequer participaram de uma verdadeira escola iniciática na sua formação. Mais que isto, destacados porta-vozes da filosofia perene do século XX assumiram-se como representantes de castas tradicionais, comprando assim históricas e descabidas disputas pela supremacia social existentes na Índia. René Guénon primava pela autoridade suprema dos sacerdotes ou brahmanes, ao passo que Júlio Zévola sustentava a primazia dos guerreiros ou kshatriyas. Ora, por si só este cenário aponta para um reducionismo e um notório desvio do espírito perene, pelo desconhecimento primal de que o patamar natural do perennialismo reside acima das castas, que constituem ainda a condição humana como tal, alcançando assim a doutrina perennial aquela condição de revelação, e não de um esforço humano qualquer e mais ou menos elementar. Todo aquele que conhece o sistema hindu de castas sabe como ele é profundamente interdependente e transcendentalista. Segundo as leis de Manu, cada casta é apenas um aspecto do corpo de Brahma, o qual tampouco deixa de apresentar, todavia, realidade histórica perpétua, a partir da tradição ária através dos adeptos de sabedoria. Identificar-se a uma casta sob espírito soberanista
significa setorizar a própria visão de mundo. As castas tratam basicamente da sua própria área, e quem pensa realmente o todo é apenas o Manu, o mentor ou a mente do corpo social, de quem emana todo o sistema social védico, a imagem do vértice da pirâmide em relação às suas 4 faces. Neste caso, o próprio sacerdócio, que se julga no topo da sociedade tradicional, também teria potenciais de seguir evoluindo para além da condição humana, caso a sociedade observasse realmente essas premissas transcendentais, ainda que, rigorosamente falando, as próprias instituições sacerdotais no seu conjunto estejam todavia por se consolidar na sociedade humana, através da verdadeira socialização da espiritualidade, ao contrário das restantes classes que têm sido já plenamente contempladas através das 3 raças anteriores. É, portanto, a própria mente unificada do Manu, palavra que significa pensador, que dá uma direção comum e superior ao conjunto da sociedade, o que tem sido, todavia, há muito ignorado pelas castas, que têm se digladiado na usurpação do sistema social, resultando num lamentável quadro de luta de classes, que, aliás, a própria ideia de civilização nasceu para superar. Ao tornar-se acéfala deste modo, sob a fragmentação da Era de Peixes, ou seja, sem ser capaz de contar com a presença do Manu através dos seus próprios representantes apostólicos, que são os adeptos assecas regulares, a sociedade hindu adquiriu na prática os velhos vícios da disputa de classes que caracterizavam milenarmente a humanidade em seu próprio nicho, perdendo a grande luz de quintessência que iluminou as origens da civilização ária. Claro que os perennialistas não ignoraram, em tese, as altas autoridades sociais. Contudo, ao invés de disputar quem é mais importante na sociedade, se o Papa ou o Imperador, que são simples reflexos terrenos dos grandes adeptos, talvez devessem adotar aqui uma postura conciliatória, à maneira da sinarquia de Santives d'Alvendre. A verdadeira sabedoria, que remonta às origens através de sínteses maiores, alcança compreender a degenerescência a que as coisas estão sujeitas através dos tempos, para daí tratar de elaborar todo um resgate. Aliás, a filosofia hindu, que casualmente denomina-se Sanat Dharma ou Lei Eterna por várias razões, concebeu a figura central do Chakravartin, aquele que move a roda da lei, isto é, as grandes lideranças que refazem a unidade das coisas para levar realmente adiante a evolução humana. Eis que o verdadeiro perennialista significa a própria raiz unificada das coisas, representando por isso a fonte universal da sabedoria e a própria pedra de toque dos alquimistas, que transfigura tudo em ouro. Ele é a um só tempo um ser atemporal e um verdadeiro viajante do tempo, capaz de penetrar em todas as culturas e tradições já existentes e naquelas que ainda virão. O verdadeiro adepto é alguém que conhece, enfim, todos os detalhes da lei evolutiva das idades, por haver realizado em si mesmo todas as etapas da sua construção, assim como a sua perfeita transcendência, tornando-se por esta razão um Chakravartin, aquele que está capacitado a colocar em movimento novamente a roda da lei. Devemos então tratar de compreender que não são os próprios perennialistas que devem apoiar as religiões, e sim antes o contrário, porque a filosofia perene representa a matriz de toda a superior sabedoria dos mundos.
São os perennialistas, entre os quais se encontram todos os grandes mestres e profetas do mundo, que podem iluminar o caminho para as religiões alcançarem os seus objetivos e os seus mais elevados propósitos, as suas aspirações, metas e mesmo as próprias grandes profecias de consumação. Eis que os perennialistas representam a verdadeira consciência viva e central das religiões, no seu mais alto nível e em sua mais apurada atualidade de evolução, sem o qual a religião termina ficando sempre meio perdida no entreveiro do homem médio que habita o seu próprio meio, condenada a perecer entre conflitos e contradições sem fim, ou a levar o mundo a oscilar perigosamente entre uma ou outra forma de distopia estéril. Uma das coisas que parece incomodar os religiosos é a afirmação do perennialismo possuir um lado esotérico e oculto, coisa da qual certas correntes religiosas desejam se afastar. Contudo, as religiões sempre tiveram estes conhecimentos, e as investidas dos papas astrólogos e alquimistas não teria representado exatamente uma heresia, assim como a Cabala e a Merkabá entre os hebreus. A serpente é um símbolo da gnose. Os críticos esquecem que a serpente era uma das criações de Deus no paraíso, e se a serpente fosse o mal necessário, ela não teria se tornado um símbolo de Moisés e da própria medicina, assim como do conhecimento em si. O que aconteceu no paraíso é que Eva foi tentada por um aspecto menor da serpente. Ou seria Eva apenas alguém que não estava preparada para tratar com as forças serpentinas? Eva simboliza o povo, a igreja social, e esta não cabe realmente ter um contato direto com os mistérios, o mesmo quanto ao poder laico, a república. E quando Eva conseguiu convencer Adão, símbolo dos homens originais em Deus, os iniciados, a seguir pelo mesmo caminho de profanação, aí tudo já estava perdido. Foi então a queda dos antigos regimes sociais, a perda da espada Excalibur nas águas turvas da humanidade. O único diferencial do judaico-cristianismo é que ali o zelo para ocultar o esoterismo foi sempre muito eficiente e criterioso. Havia no judaísmo antigo as escolas de profetas e depois suas escolas místicas. Jesus afirmou que ele tinha ainda muito a dizer, mas que não podia ser revelado abertamente. Certa gnose oriental logo procurou explorar esses mistérios. Na Idade Média se tinham os alquimistas, e a partir do Renascimento surgiram os astrólogos e os Rosacruzes. Contudo, nada disto representa necessariamente luciferismo. Soa deveras curioso que leigos e não iniciados venham pretender hoje que não existe este lado interno nas religiões, ignorando aquilo que apenas fora sempre eficientemente ocultado, antes de adormecer ou até se perder em definitivo sob a religiosidade de massas, ao passo que em outras tradições o fator esotérico é que terminou por se sobressair com o tempo, em mãos mais ou menos laicas. Uma das funções das ordens esotéricas é preservar a informação ocultista para que ela não seja profanada, inclusive pelos espíritos mais simples e fundamentalistas, de modo a ser comunicada apenas às pessoas realmente preparadas, cujos espíritos estejam devidamente fundados na fé comum, mas que estão amadurecidas para conhecer a fundo a intimidade dos mistérios. Assim, é verdade que o perennialismo sustenta que em todas as religiões antigas existia um lado esotérico e um outro lado exotérico. A filosofia perene abarca tanto a ciência espiritual quanto as práticas religiosas tradicionais de caráter confessional. Por esta razão, existem perennialistas tanto de origem religiosa como também de origem ocultista ou esotérica. E isto significa também falar em termos de ciência e de filosofia. De fato,
A filosofia perene se destaca do esoterismo e das religiões pelo fato de respeitar cada elo da corrente espiritual do mundo, ao lado do seu conjunto, e de se debruçar tanto sobre as questões mais internas como sobre aquelas mais externas da espiritualidade. Aliás, é prescrição corrente na filosofia perene que as religiões são a base segura para uma orientação interior de crescente expressão perennialista. A grande beleza e importância do perennialismo está nesta sua rara capacidade agregadora, que refina as mentes e os espíritos. Mesmo que seus porta-vozes possam estar sujeitos a limitações e suas práticas também padeçam de distorções, o simples ecumenismo proposto voltado para as essências já habilita os espíritos para grandes sínteses. A humanidade está hoje mergulhada até o pescoço nas trevas dogmáticas de todo tipo, seja religiosa ou científica. A cisão cultural que o mundo atual atravessa tem uma só causa: a ignorância geral da verdade tradicional, levando as pessoas a adotarem posturas radicais, ora irracionais e ora de descrença, mas quase sempre cegas e fanáticas. Somente o poder de síntese do perennialismo é capaz de levantar uma vez mais o véu da realidade una eterna.